Estamos no quinto episódio já do nosso Churrascão Podcast, dessa primeira temporada, né? Ano 2022. Sítio Magana, zona rural de Santa Cruz do Capibaribe. Estamos aqui, mais uma pessoa convidada hoje. Mas antes, a gente quer agradecer, né, aos inscritos, também os seguidores e a todos que estão compartilhando nossos trabalhos nas diversas redes sociais, nas mídias sociais. Sim, mas aqui como foi o final de semana? Da semana passada, quer dizer, final de semana também, né? A semana passada tá a agenda bem extensa. Foi. Evento tinha de montão aí pra gente escolher a dele. É demais, né? E teve também um trabalho no Brega do Trabalhador. Foi. Teve a Seu Valença também semana passada, que perguntaram, né? Vocês vão querer pra Seu Valença ou pro Brega Trabalhador? Vou pro Brega. Vou fazer o Brega Trabalhador. E hoje, véspera do Dia das Mães. E a pessoa convidada de hoje é uma pessoa super especial, super importante na questão também profissional do rádio. Ela, vai apresentar? Primeira mulher no a primeira mulher do nosso Churrascão Podcast. Primeira que tá vindo aqui pra nossa conversa, bater um bate-papo, comer um pouco de churrasco. Isso. Para mostrar também que a gente vai estar tratando de vários temas, várias situações. Com ela também não só a questão do rádio, né? O lado família também. Amanhã, Dia das Mães, então a gente vai estar pegando esse gancho aí e fazendo isso. Tema. E a convidada de hoje é a Márcia Arantes. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. E desde já dizer que o Churrascão Podcast não é só enfeite não, viu? Carninha aqui, churrasquinho, a gente conversando. E agradecer, Elivaldo, a você, Mac, por me convidarem. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse Churrascão Podcast, que é uma novidade que eu gosto muito de ver coisas sobre comunicação sendo criadas, sendo inovadas, trazendo vocês assim novas caras, novas figuras, novas pessoas, num bate-papo bem gostoso, porque eu acho que o bom da comunicação é isso, é não ter um super espetáculo, é pegar o natural e fazer isso assim, mostrando para que todo mundo possa ver que todo mundo pode. E como é no YouTube, então o que você faz? Você vai lá no canal do YouTube, que é o Churrascão Podcast, você curte, você compartilha, você ativa o sininho e aí você fica conhecendo aí todos os vídeos que vão estar sendo lançados em primeira mão. Como a gente pega leve sempre no começo, né, Marco? A gente queria saber como foi a infância de Márcia. Márcia é de Santa Cruz. Conta um pouco desse início da sua vida, né? Para o pessoal que está em casa saber. Olha, minha infância, eu nasci na cidade de São Bento do Una. Meus pais são de Sítio Monteiro, Taquaritinga do Norte, ambas as famílias. Só que eles foram morar em São Bento do Una e quando eles estavam morando lá, foi lá que eu nasci. Segundo minha mãe, numa madrugada de muita chuva, de dezembro, e aí no meio do caminho ela indo para a maternidade, ela morava em São Bento do Una, só que a maternidade mais próxima era em Cachoeirinha. Então, no meio do caminho, teve que me mandar para a rural e eu nasci debaixo de um pé de joá, a caminho da maternidade de Cachoeirinha. Então, na minha documentação, tem que ser registrada onde você nasceu, né, naquela cidade, e foi em Cachoeirinha. Mas a gente morava em São Bento do Una. E aí, pequena, vim para Santa Cruz de Capibaribe, em 85. Eu nasci em 82, então 3 anos de idade, a gente se mudou para cá e a gente morou na Luísa Mendes e pouco tempo depois, aliás, na Tomé de Souza, e pouco tempo depois mudamos para o São Jorge e enfim para a nossa casa na Palestina na época. Meu pai vendeu o terreno lá em São Bento onde a gente morava e viemos morar na Palestina. Então foi na Palestina que eu tive toda a minha infância, né, que os colegas de escola, né, escola, tudo lá. Então minha infância ela foi vivenciada totalmente em Santa Cruz de Capibaribe. Então apenas nasci em São Bento do Una, Cachoeirinha, mas assim, minha história toda é em Santa Cruz de Capibaribe. Coincidentemente, Márcia São Bento do Una, né? Interessante que semana passada ela fez a apresentação de um cantor que também é de São Bento do Una. Queria que você falasse quem é esse cantor. Pois é, depois de tanto tempo eu apresentei pela primeira vez o show do meu conterrâneo, Alceu Valença, na Fazenda Feitosa, em Santa Cruz. Foi um prazer, foi uma honra.
estar no show dele e poder apresentá-lo. Então podemos dizer que São Bento é a terra de Márcia Arantes e também de Alceu Valença. Fica à vontade aí para... Márcia, Santa Cruz, ela é uma cidade que é voltada para a confecção. Quando sua família chega para cá, ela vem atrás disso ou vem com outros planos? Não, na verdade meus pais já tinham morado antes em Santa Cruz. Eles moraram ali no bairro Nova Santa Cruz e de lá meus pais se mudaram muito. Minha mãe era muito inquieta em relação a mudanças e acho que ela enjoava de estar no mesmo lugar e ela acabava se mudando muito. Meu pai até conta, ele disse que conta quantas mudanças já fizeram. E em algumas delas, né, moraram em Santa Cruz, então eles já conheciam Santa Cruz. Só que meu pai toda a vida trabalhou de agricultura, de corte de lenha, sempre foi na vida rural. Em São Bento foi um período bom, mas também teve período difícil, eles passaram momentos bons e ruins. E os filhos começaram a crescer, porque eu sou a 10ª de 11 filhos. Então os filhos vão crescendo, uns vão para São Paulo, como a maioria sempre foi, sempre aconteceu isso, né, década de 80, 90, as pessoas iam muito para São Paulo. Então meus irmãos mais velhos, todos eles foram para São Paulo. Aí a maioria ia, outros por ali se virando e tal, e os meus pais vieram de volta para Santa Cruz. De início de aluguel, aí depois vendeu o terreno lá, o sítio, e a gente se mudou de vez para cá. E acho que não foi por conta da confecção. Apesar de no início meu pai ter comprado máquinas, aquelas máquinas Singer, reta Singer, que eles tinham, acho que na época ele comprou 2, morava na Palestina, e minha mãe costurou e tal. Mas meu pai, por exemplo, boas lembranças da minha infância, meu pai tinha um banquinho de confeito. Ele, uma pessoa sem muito estudo, né? Meu pai acho que estudou até a 3ª ou 4ª série. E meu irmão começou alguma coisa assim, um dos meus irmãos, e depois acabou ficando que o pai tomou conta e seguiu em frente com isso. Então meu pai tinha um banquinho de confeito na Avenida João Francisco Aragão, quando a feira era no centro da cidade. E foi dali, o sustento, na verdade, ele trazia pra gente a partir dali, do banquinho de confeito. E aí minhas irmãs, que já eram mais velhas um pouquinho, trabalharam em casa de família, na casa de algumas pessoas aqui em Santa Cruz, e assim a gente foi seguindo. Não foi exatamente da confecção, meu pai nunca foi confeccionista, fabricante, e minha mãe já costurou cobertas, enfim, assim como uma das minhas irmãs, e assim, mas meus pais mesmo nunca viveram da confecção, nunca foram confeccionistas. E como era a participação de Márcia na infância, em prol da família? Bom, em família de gente humilde, todo mundo faz alguma coisa, todo mundo tem um papel. E, inclusive, isso é uma coisa muito boa, porque faz a gente ter autonomia, se sentir bem seguro para fazer outras coisas. E na infância, por exemplo, eu ia levar o café da manhã do meu pai, o almoço e tal, lá no centro. E a gente morava na Palestina. E você imagine hoje, é uma coisa inadmissível. Uma criança com 8, 9 anos sair da Palestina, atravessar a PE ali, descer para o centro, carros, movimento de feira. Mas como Santa Cruz era uma cidade menor também, e as pessoas viviam muito isso. Hoje em dia isso não é possível também, por tanto movimento, pela cidade crescer tanto. Mas era assim, então meu papel era praticamente esse, levar, ajudava ele. E nisso meu pai também me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele, aprendi a lidar com dinheiro. Porque assim, desde 8, 9 anos, eu sabia que aquilo custava tanto, vamos supor, um biscoito custava tanto, e a pessoa pagava tanto e tinha que ter aquele tanto de troco. Então eu aprendi a passar troco, isso na matemática já ajuda bastante, né? Então na matemática já ajudou ali. A convivência com ele também, porque às vezes a gente convive muito pouco com os pais, né? A gente está na lida da escola, os pais estão na lida do trabalho, a mãe, o pai, cada um às vezes em um lugar, e a gente às vezes vê muito pouco. E por conta de eu estar com ele todos os dias, estar em casa também com a minha mãe, né, ela preparar tudo e tal. Minha mãe também já fez dudu em casa para vender, então a gente também ajudava, todo mundo ajudava. Abra a bolsinha para colocar o suco de fazer o dudu. E também com 8, 9 anos, eu comecei junto com a minha prima, que morava lá na casa da gente, Solange, a gente começou a vender dudu.
Quando ela viu que já dava para fazer isso, aí enchia a caixinha de Dudu, a gente descia da Palestina e ia para a feira vender Dudu. Então também já vendi Dudu na feira. E acho que eu desbravei a feira da Sulanca em Santa Cruz. Fiz muita coisa lá. Não viveu da Sulanca tipo como fabricando, né? Mas viveu dentro da feira, conheceu a verdadeira feira da Sulanca ali em Santa Cruz, no centro, né? E não é como é hoje em dia em moda center. A feira daqui era feira de rua mesmo, né? Inclusive, quando meu pai tinha um banquinho de confeito na feira, sabe que criança esperta dessa época, né? Sabia tudo, andava tudo. E vinham muitos clientes de fora que às vezes queriam uma loja e não sabiam onde ela ficava. Aí, por exemplo, na época eu me lembro que fazia muito sucesso Confecções Patrício, que ficava ao lado da Xavier Confecções e ao lado do dormitório Santa Rita. Eram pontos geralmente muito procurados. E aí, como era logo na avenida, o banquinho de confeito do meu pai, na calçada de Sindor de Dona Lourdinha, que são os pais de Janaína, contadora, Janaína Marques. Aí o pessoal chegava e dizia, olha, você sabe onde é, vamos dizer, Confecções Patrício? Aí o pai dizia, ela vai lhe levar lá. Aí eu ia, levava a pessoa até a loja e ganhava uma gorjeta daquela pessoa, que ficava contente de ter levado ela até aquele ponto. Então, era uma coisa que faz parte, na verdade, da cultura de Santa Cruz. De alguma forma, todo mundo está ligado à confecção, né? Você falou sobre a importância do seu pai, né, do aprendizado. Em relação à sua mãe, o que é que você aprendeu, né, de exemplo que ela lhe dava? Pois é, estamos aí chegando ao Dia das Mães e eu posso dizer que eu tenho a melhor mãe do mundo. Cada um que diga isso com a sua vivência, eu posso dizer isso com a minha. Minha mãe, ela está com 80 anos, meu pai está com 81, ambos vivos, graças a Deus. Os 11 filhos que tiveram, todos ainda aqui também, graças a Deus. E mãe é aquela pessoa, é aquele exemplo de força. Eu acho que ela nem sabia que ela estava ensinando que não existe papel de homem e papel de mulher. Eu me criei vendo e ouvindo. Acorda cedo, meu pai botava um roçado, ela botava outro. Não eram os dois. E ela era extremamente trabalhadora. Ela era extremamente... né? Só que nas limitações dela hoje. Mas ela sempre foi muito, muito batalhadora, muito... Ela não tinha medo de trabalhar. Ela... É muito bonito isso, sabe? Quando eu lembro dela, assim... Porque hoje ela já está bem idosa e minhas lembranças dela são dela bem mais nova, fazendo isso, levando a gente para o roçado também, quando já viemos aqui para Santa Cruz. E vamos supor, meu pai às vezes saía para fazer alguma coisa, ela estava em casa e dizia, um exemplo, vamos fazer aquele fogãozinho ali de carvão, né? Porque às vezes economiza o gás, dá para fazer uma coisa. Aí homens, como sempre, às vezes demora um pouquinho, e ele tipo sair para trabalhar, ir para o roçado e voltar no outro dia, ela ter feito. Ela pegava o tijolo, ela fazia o cimento, ela fazer o fogão, e ele chegar e o fogão tá pronto, é ela mesma ter feito. Então, assim, não tem serviço de homem e de mulher. Mãe já ensinou com exemplo, sem tudo isso que a gente tem, todas essas ferramentas hoje em dia, ela ensinou com exemplo, não tem isso. Sabe, se você quer fazer, você vai lá e faz. Não importa se você é homem, não tem serviço de homem e serviço de mulher, existe serviço. E se você pode, você faz, vai lá e faz. Então, ela é esse exemplo. Ao mesmo tempo que ela é acolhedora com todo mundo, que às vezes tem um que dá mais trabalho do que o outro, aí mas ela gosta mais daquele. Não, é porque ela vai estar mais próxima daquele que está mais precisado. Então, ela ensinou e ensina hoje muito, muito, muito. Eu sou apaixonada por mãe. Ela ensinou a igualdade entre homem e mulher, não de palavras, de forma prática, né, em cima. É verdade. E mãe de 7 homens e 4 mulheres. Ela ensinou, não tem isso não. Todo mundo faz. É grande exemplo, né? Boas palavras. E primeiro, a gente queria, só mudando aqui de assunto, né? A gente queria agradecer ao primeiro apoio, né, do nosso Churrascão Podcast. Isso. Foi a psicóloga Yasmina Souza, que concedeu aí nosso primeiro apoio, né? O primeiro de muitos. Márcia, como foi a sua questão de... Não sei se você conviveu com muitos da época, né? Conviver de brincadeiras de rua. Na sua época existia isso, ou sua família privava mais vocês dessa também tem a questão de trabalho, né? Isso, Não, tive uma infância maravilhosa, apesar de termos que fazer as coisas, tinham assim, as obrigações, todo mundo tinha um papel e tal, mas eu vivi uma infância muito cheia de liberdade. A gente foi morar na Palestina
E na Palestina, na época, não tinham tantas casas conjugadas, tinham muitos becos. Até porque na época que foram distribuídos alguns terrenos lá na Palestina, antes da gente vir morar, então ele dava, vamos supor, esse terreno para você construir, aí o outro ficava livre porque ele poderia vender depois no meio entre duas casas já, e era melhor de se vender o terreno. Então tinham muitos becos. Então esses becos fazia a festa da gente. Todo beco, olha, esse aqui é o de botar um balanço no pé de algaroba, esse aqui a gente ia jogar bolinha de gude. Na esquina de Zió, que era na Palestina, ela tinha a casa da esquina, então era um encontro onde você ia pular elástico, onde você ia brincar de queimada, brincar de se esconder, porque muito beco, muito pé de algaroba, tinha muito onde se esconder. Então, assim, a gente brincou muito, eu tive uma infância maravilhosa. E mesmo entre os trabalhos do dia a dia, como por exemplo, na Palestina sempre foi muito difícil de água. Sempre foi muito difícil. Então, assim, o carro-pipa ia levar água. A gente já botava as latas. Tudo acabava virando festa. Porque a gente ia botar as latas lá, para quando o carro chegasse, era aquela festa. Leva a água, volta correndo para dar tempo de pegar mais uma lata d'água. As cacimbas do rio Capibaribe viravam brincadeira, porque a gente ia buscar água de gasto. E esperava ter água suficiente na cacimba para encher a lata, subir a Palestina com elas. Mas enquanto a gente esperava, a gente se balançava nos pés de agaroba, ficava cantando, ficava pulando de uma pedra para outra, tudo virava brincadeira. Então, assim, a gente teve muito espaço, coisa que hoje em dia tenho minhas filhas e a gente percebe que elas são muito presas. Hoje em dia elas dependem mais da tecnologia para poder se divertirem, ter algo para fazer. E a gente fazia na rua, a gente brincava na rua, tudo acabava virando brincadeira. Então foi uma infância muito, muito boa, graças a Deus. Nossa, chegou um coração, aproveita. Foi, churrascão aqui, a gente tem que você fica à aproveitar. vontade aí. Vamos conversando e comendo churrasquinho. Lembrando que você pode seguir, né, o Churrascão Podcast, seguir, compartilhar e também se inscrever nas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai começar já agora, conversando com ela, Marco, sobre essa questão da comunicação, né? Não a comunicação em si. Mas, Márcia, a partir de quando foi que, não sei se foi na infância ainda, na sua juventude mesmo, a partir de quando você percebeu que você poderia futuramente ingressar nessa área da comunicação? Como foram suas influências no início, não, antes do início, né? No momento que você pensou até em imaginar em entrar na área da comunicação. Elivaldo, foi por acaso, se é que a gente pode dizer isso. Quando eu era criança, eu gostava também de ouvir rádio. Meu pai tinha um rádio campeão na sala, que ele tinha um ciúme danado. Rádio campeão, e a gente escutava rádio. E antigamente aqui em Santa Cruz a gente ouvia muito rádio de Caruaru. Eu lembro de à noite, ligar o rádio e escutar o Wellington Lacerda. De manhãzinha, quando eles acordavam, eles já ligavam o rádio também para ouvir as notícias que vinham. Aqueles programas Hora matinais. da Justa. Isso, a Hora da Justa, essa mesmo. O Teodorico Barreto fazia medo a várias pessoas quando ele estava com aquela voz. Voz forte, né? Era. Então a gente sempre teve contato com rádio como ouvinte. Em Santa Cruz, eu lembro de Francisco Amaral, na Terra das Gameleiras, já bem tarde da noite na Rádio Vale e tal. Então eu sempre gostei de ouvir rádio. Mas aí de fazer rádio já foi uma coisa diferente. Meu padrinho no rádio é Eduardo Alves, meu compadre. Somos compadres indo e voltando. Sou madrinha da filha dele, ele é padrinho da minha. E aí a gente estudava na escola Malaquias e ele tinha iniciado uma rádio pirata em Santa Cruz, uma rádio não legalizada. E ele junto com alguns outros amigos, e na época que eu entrei no caso, ele, França, Arnaldo, Vicente, J. Silva, perdão que eu provavelmente vou esquecer de alguns, mas enfim, dessa safra. E eles estavam fazendo rádio pirata. E Eduardo estava no sábado. Ele disse, olha, escuta a rádio que a gente vai entrar nesse sábado, tal horário e tal. Aí eu, tá certo. Aí escutei ele, tinha uma Jo o nome dela. Ela também estava fazendo e tal, apresentando no sábado. E aí eu fiquei ligada naquilo. Quando foi na segunda, ele, e aí, escutasse? Quando a gente se viu na escola, eu disse, escutei. Ele disse, aí, gostasse? Eu disse, gostei. Só que aí fiz uma brincadeira e tal. Aí ele disse, depois da brincadeira, ele voltou aí e ele disse, rapaz, eu acho que tua voz é boa mesmo pro rádio, acho que tu leva jeito pro rádio. Aí eu falei, não, mas eu tô brincando e tal. Ele disse, não, mas é sério. Eu disse, não, mas é brincadeira. Aí o tempo passou.
quando a gente combinava e eu não ia, combinava e não dava certo. Não é que eu não ia, é que acabava não dando certo. Aí um dia ele chegou lá em casa, numa bicicleta Monarch barra circular, e disse, agora tu vai, bora. Eu disse, bora. Aí a gente foi. Eu no bagageiro da bicicleta, esse calçamento que não existe. Pronto, imagina como eu cheguei lá, mas cheguei até no estúdio da rádio. Ele me mostrou como era e disse, olha, vamos fazer o teste, não sei o quê. Só que o teste, na verdade, no sábado eu só ouvi a rádio. Quando foi no outro dia que ele disse que eu ia fazer, aí um teste, eu não sabia exatamente o que era teste. Não teve teste, foi no ar. Foi no ar, foi. Ligou o microfone, eu falei, me tremi todinha. Imagina. A língua enrolava, não saíam as palavras direito. Mas quando terminou, eu suando. Aí Vicente, sabe quem é Vicente Figura? Sim. Aí disse, quem nasceu pro rádio, nasceu pro rádio. Quando eu escutei, eu disse, é doida, é? Porque eu sabia que tinha sido péssimo. Mas para ele, talvez, que já tinha um certo conhecimento, ele sabia que eu tinha me saído bem para ser a primeira vez, né? Talvez isso. Então, as palavras dele foram proféticas, né? Quem nasceu pro rádio, nasceu pro rádio. Então, eu estou realmente há 22 anos no rádio. Em março desse ano, de 2022, completei 22 anos de rádio. Inclusive, Marco, eu tive a honra, né, de conhecer o Vicente. Vicente é daquele que ele desmancha uma bicicleta para montar um transmissor de uma rádio. E tudo ele faz uma rádio. Isso, o cara é top peso. Inteligentíssimo. E acho que a pergunta que não quer calar, né? Como foi? O nome dela é Márcia Arantes? Conheço por Márcia Arantes. Márcia Arantes, né? Meu marido também me conhece por Márcia Arantes, minhas filhas me conhecem por Márcia Arantes, mas eu sou filha de Dona Lala e seu Emílio, registrada como Maria Rosemary da Silva. A gente vai para uma pausa, né? Lembrando para seguir, compartilhar o nosso Churrascão Podcast, nosso primeiro. E também se inscrever no YouTube. No YouTube. Isso. Ativar o sininho. Agradecer também já nosso primeiro apoio à psicóloga Yasmina Souza. A gente vai estar deixando aqui o arroba do Instagram dela, Isso. para quem quiser conhecer o trabalho dela. Também vai estar deixando o link do arroba na descrição do vídeo. Isso. Não é? Aqui embaixo você também vai estar olhando isso. E a gente vai estar indo agora para o intervalo, nesse intervalo vai ser um intervalo diferente, né? A gente vai trazer algumas reportagens durante esse intervalo. Brega do Trabalhador, final de semana passado. Fui lá na Avenida 29 de Dezembro, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos trazer uma reportagem especial e também com o Conde Sobrega, não é isso? Que ele esteve se apresentando. Aqui em Santa Cruz, iniciando também, né? O Brega do Trabalhador. Então acompanha aí, daqui a pouco a gente volta. O Churrascão Podcast esteve no último final de semana acompanhando a Festa do Trabalhador em Santa Cruz do Capibaribe. O evento contou com a presença de artistas locais. Nossa equipe de reportagem conversou com o cantor Conde Sobrega. Confira. Já fiz essa festa aqui, anterior, estava aqui, a gente tomou umas cachaças aqui, eu, Diogo, Baltazar, Genival Santos, faz uma década mais ou menos. E essa parceria sua com o João Gomes, como é que tem sido isso? Não, o João Gomes é uma pessoa muito bacana, um menino simples, é uma humildade fora do comum. E a gente está sempre aí se encontrando e fazendo shows. E a felicidade de voltar a Santa Cruz do Capibaribe promete um grande show, não é isso? Graças a Deus, estou bem, eu gosto daqui dessa terra e do povo também daqui, muito bacana. Pô, pernambucano, eu sou pernambucano com muito orgulho.
voltando, Elivaldo, você que não curtiu, não compartilhou ainda, mande para alguém essa nossa live e viram aí, né, o Conde. E na questão de compartilhar, né? Você compartilhando esses materiais da gente, você também vai terminar contribuindo, colaborando para o crescimento não só do canal, mas sim da cultura que a gente tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, de informações de pessoas importantes, né? Que representam muito bem a nossa cidade, tanto aqui no município quanto em outras cidades, né, dos estados. Então, acompanhamos aí, né, a primeira reportagem aí com o Conde Sobrega no Brega do Trabalhador, que aconteceu aqui em Santa Cruz da semana passada. Então, estamos de volta aqui. Produçãozinha que a gente fez, né, para diferenciar um pouco. E que sempre que a gente tiver essa oportunidade também de estar fazendo isso, a gente vai estar trazendo esse conteúdo. Uma grande... Voltou, né, agora também, nas redes sociais ativas, Conde, então... A gente teve essa oportunidade também de conversar com ele e também trazer um pouco do trabalho dele. Mas agora vamos voltar para nossa entrevistada, a Márcia Arantes. E qual é a pergunta que não quer calar, Márcia? A pergunta que não quer calar, que a gente deixou no ar. Por que Márcia Arantes? Então, quando eu iniciei no rádio, como já falei para vocês, Eduardo e uma turma já estavam lá. E na época, como a rádio não era legalizada, era uma rádio em fase experimental, uma rádio pirata. Então, existia uma fiscalização, é claro, da Polícia Federal, que quando encontravam, levava todo o material da rádio e tinham as ocorrências para as pessoas, poderiam até ser presas e tal. E a gente tinha um medo danado da Polícia Federal de ser preso. Então, cada um usava, com exceção de Eduardo também era Jorge Andrade. Eduardo se chamava Jorge Andrade nessa época, tá? Mas aí ele arrumou esse nome para mim, que seria Márcia Arantes. Então fiquei usando o nome Márcia Arantes durante esse tempo que trabalhei na Rádio Pirata. E aí quando saí da Rádio Pirata, que ia trabalhar na Rádio Pão de Açúcar, que era a primeira rádio que a gente ia gravar vinhetas e tal, aí a gente foi gravar com o Elinaldo Ventura, que ele tinha o estúdio de gravação. E aí quando a gente foi, aí eu disse, não, então, aí estávamos decidindo, né, Maria Rosemary, Rose Silva, enfim, algum nome que fosse realmente o meu nome. E aí Elinaldo disse, não, mas o seu nome já está conhecido, as pessoas já lhe conhecem por Márcia Arantes, é um nome bom de se trabalhar e já existe, muitos outros locutores também utilizam nomes que não são deles. Aí eu disse, então tudo bem, então gravamos as vinhetas com o nome Márcia Arantes e aí ficou. Eu acho que aí foi o restante do batizado. Eduardo já tinha me dado o nome e Elinaldo finalizou com essa questão dizendo que seria normal e muita gente já fazia, então fizemos. E aí tá aí, Márcia Arantes até hoje. E hoje eu acho estranho até quando me chamam. Só me chama de Rosemary, meus antigos professores ou quem estudou comigo. Porque na minha família é Rosa. Então, tanto é que o pessoal brinca dizendo Rosa da Palestina, porque me criei lá. E tanto é que as pessoas acham que eu nasci lá e vem até mais uma questão, que é a questão do título de cidadã santacruzense, que eu recebi. E como as pessoas achavam que eu tinha nascido na Palestina, então achavam que eu era santacruzense. Até que numa conversa, uma certa vez lá na rádio, aí a gente falando e tal, e eu sei que eu falei de São Bento do Una, que eu nasci em São Bento. Aí Carla, esposa de Ernesto, disse, oxi, e tu não nascesse na Palestina, não? Eu disse, não, eu nasci em São Bento do Una. Ela disse, e tu já recebesse o título de cidadã? Eu disse, não. Ela disse, pois você vai receber. Aí ligou para Ernesto, Ernesto, você sabia que Márcia não nasceu na Palestina, ela nasceu em São Bento do Una. Aí pronto, aí ele colocou em votação, foi aprovado por unanimidade e eu recebi o título. Então agora eu sou filha de Santa Cruz do Capibaribe, de fato e de direito. E como foi as primeiras vezes que as pessoas que lhe conhecia na época, soube que Rosemary estava sendo a Márcia Arantes? Começando pelo rol de amizades, né, na Palestina, por exemplo. Algumas ouviam e outras pessoas que passaram a me conhecer, ou eu já cheguei a ouvir pessoas falando sobre mim sem saber que era eu. E dizendo, eita, tu não escutou o programa, não sei o que e tal. E era engraçado, porque quando, não acredito que é tu. Porque realmente não era. Era Márcia Arantes, não era Rosemary.
Então, assim, era engraçado. E até hoje porque eu estudei em várias escolas em Santa Cruz, então eu fiz muitas amizades e conheci muita gente diferente. Porque quando você estuda numa escola só, do início até... Aí você tem uma turma só. E eu acabei tendo várias, porque eu estudei em várias escolas. Aí sempre encontro alguém que descobriu que era eu e assim é bom. Tem sido uma coisa muito boa. Como é, depois que se diz Márcia Arantes, você já está no ingresso de rádio, como é esse início? Depois da primeira vez, depois que perdeu mais o medo, como é que fica isso? Depois do início da Rádio Pirata, quando eu estava fazendo, ainda era só final de semana que fazia, né? Eu fazia no domingo de manhã com o Eduardo. Inclusive apresentávamos juntos, ele e eu. Então ele foi uma peça importantíssima e é até hoje na minha vida. Levo para onde vou e me orgulho muito de dizer que ele é meu padrinho de rádio. E quando a gente fazia, estava iniciando a campanha eleitoral de José Augusto Maia. Foi em 2000, me ajuda, Elivaldo. Hernando, exato. E então Jason estava à frente dessa questão de organização, do guia eleitoral e tal, da campanha de Zé. E aí, como ele me ouviu, e ele sabia que Eduardo me conhecia, e falou com o Eduardo para me chamar, porque vozes femininas sempre foram mais raras, né? Você chega numa rádio, tem 15 funcionários, vamos supor, 12 locutores, uma mulher. Então é sempre muito raro. Então ele se interessou pela voz e falou: Eduardo, chama ela para vir aqui, para a gente conversar, para a gente encaixar ela no guia eleitoral e tal, tá faltando uma voz feminina, isso é importante e tal. E aí eu fui e trabalhei na campanha de José Augusto Maia no ano 2000. Ele venceu a eleição e tal, mas assim, eu continuei fora do rádio. A rádio, nesse período eleitoral, Vicente era o diretor da rádio, pirata, mas era o diretor. Então ele era muito seguro nas coisas que ele fazia, ele era muito certo, e ele falou: olha, eu não quero que misture. Então se você vai trabalhar na campanha, eu não quero que depois as pessoas estejam achando que essa rádio é de determinado político. Então você não vai ficar na rádio, você vai se afastar. Eu falei: não, tudo bem. Ele disse: quando terminar, você volta. Só que quando terminou a campanha, a rádio também ela fechou. Não houve condições de continuar. Aí mais à frente foi quando o Eduardo montou a rádio em Pão de Açúcar, que era a rádio Pão de Açúcar FM na época. E aí me fez a proposta, eu fui. Eu fazia a tarde inteira lá. Quando eu estava lá, a Rádio São Domingos me chamou, então eu fazia de manhã na Rádio São Domingos e à tarde em Pão de Açúcar. Antes de ir para Pão de Açúcar, teve um período curto ainda que eu trabalhei com Claudemir Nunes, na Rádio Santa Cruz FM, que era na Coab. Foi um período curto, mas ainda tive essa passagem por lá também. Aí foi quando fui, né? Pão de Açúcar e São Domingos. Fiquei lá por um bom período, acho que em Pão de Açúcar quase 2 anos, e em São Domingos acho que um pouquinho mais de 2 anos. E aí foi quando Jason se interessou pelo meu trabalho, depois de já termos trabalhado juntos na campanha. Ele se interessou pela minha locução em programas de rádio mesmo lá. E aí foi quando ele me contratou, e eu passei na Rádio Comunidade quase 9 anos, trabalhando lá. E aí foi quando eu saí e tô na Polo já quase 9 de novo. Márcia, você sofreu preconceito, alguma piadinha, né? No começo, quando você foi inserida no rádio? Sim, porque assim, quando você inicia, Elivaldo, nem todo mundo acredita em você e nem todo mundo acha bonito. Acha mais ridículo do que bonito no começo. Isso é uma coisa, inclusive, muito importante para a gente passar para as outras pessoas, especialmente mulheres. Mulheres, elas acabam, querendo ou não, um pouquinho mais desacreditadas do que os homens. Porque os homens têm mais audácia, os homens não tem problema, você passa por uma coisa e der errada, lá na frente ele vai mudando, mas a mulher também. Então, assim, no começo, teve essa questão, assim, de até pessoas próximas mesmo, entendeu? Que negócio sem futuro, que não tem graça, que você não está acertando, você não é uma grande locutora, você está iniciando errando. E eu aprendi tudo errando. Eu não fui para a faculdade, eu não fui para a escola, eu não fui para um curso de rádio. Tudo que eu aprendi até hoje, eu aprendi errando e acertando. Então, sim, no começo, muita gente desacreditava. Inclusive, um relacionamento que eu tinha tido de namoro, quando ouviu que eu gravava numa fita no começo, para ouvir em casa e tentar melhorar, para me ouvir que o melhor crítico da gente é a gente. Quando a gente bate o olho, o ouvido naquilo ali, a gente sabe que não está bom e a gente quer melhorar. Então eu fazia isso.
E uma vez ele estava ouvindo comigo e me senti meio constrangida porque não foi bom o comentário, foi de risadas e tal. Inclusive, no outro momento mais à frente, chegar a dizer, olha, não tem futuro e se você continuar, você vai ter que escolher entre eu e o rádio. Aí eu falei, se eu tiver que escolher entre você e o rádio, eu vou escolher o rádio. Então, você que sabe se você quer que eu escolha ou não. Então, chegou a ter esse momento. Então, para a mulher é sempre muito complicado. A questão de assédio, a questão de segurança. Muitas mulheres que entram no rádio, ou que entraram no rádio, as coisas vão mudando ao longo do tempo, mas algumas coisas acabam não mudando tanto. Muitas acabam deixando o rádio. Elas mudam de profissão. Às vezes o marido tem ciúme, porque é um ambiente masculino. Sim, tem muito mais homens trabalhando do que mulheres, mas o ambiente de respeito é você que cria. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser na vizinhança, pode ser na própria família, né? Sempre é você que cria esse ambiente. E mulher tem que ser respeitada em todos eles. É bom a gente sempre estar frisando isso. Mas sim, Elivaldo, sempre existe aquele preconceitozinho, sabe, por ser mulher, sempre um pouquinho mais. E a gente falando do começo, aí eu acabo lembrando e acrescentando que no começo a gente fazia muita transmissão de festas, a gente fazia muita cobertura de festa. Então, assim, muitas gafes de você chegar, por exemplo, para a banda Renato e seus Blue Cats ou os Fíveres. Olá, boa noite, qual o seu nome? Poxa, não existe. Hoje você sabe que para você fazer uma entrevista, você quer dar comunicação, se você vai entrevistar uma banda, antes você pesquisa sobre ele, apesar que também não temos tanto acesso à internet como temos hoje, né? Mas você pesquisa, você pergunta, você faz uma pesquisa antes de fazer todas as perguntas. Então essas coisinhas a gente vai aprendendo e ajuda para ir sendo ridicularizada também. Por quê? Porque você está errando. E a gente é só assim que a gente acerta depois. Inclusive, Márcio entrevistou o Amado Batista. Só não vou perguntar os dele da entrevista. Mas pode comentar? Sim, pode falar sobre tudo. Entrevistei muitos, inclusive Amado. Vou ficar à vontade para falar sobre o que aconteceu durante essa entrevista de Amado Batista. Rapaz, a gente foi lá pra... Aconteceram vários episódios. Eu quero saber qual que você acha mais engraçado. Porque a gente foi lá pro Porta da Cidade, que era onde ele estava. Ele estava hospedado e a gente foi para lá, né? Fomos para lá para gravar a entrevista. E, enfim, Ney Lima também foi. Tava no final daquela novela. Eita, que eu sou ruim de novela, gente. Eu não assisto muita novela. Acho que era. A dúvida era quem matou. Lineu não. Quem matou Thaís. Era mais ou menos baseado nisso. Assim. E Clemente, que é uma pessoa muito querida nossa, chegou aí e disse, todo mundo na expectativa, uma pergunta muito importante para fazer e tal. E eu mandei olhando para ele e disse, quem matou Thaís? Olha, foi uma resenha nesse dia, foi muito engraçado. E, enfim, sempre acontecem coisas engraçadas em entrevistas e principalmente quando as coisas ao vivo sempre tem muita historinha para contar, ficam as histórias. Márcia, no início você falou agora que fazia transmissão de festas, mas durante o período que você foi, no início ainda, que passava à tarde, era programas musicais, qual tipo de programa que você fazia? Quando eu iniciei junto com o Eduardo que era Nova Dimensão FM, para até lembrar. Era musical, programa musical. E depois, quando a gente começou a fazer essas transmissões de festas, elas eram durante a festa mesmo, eram as transmissões, vamos supor. Tinha o Festival de Inverno de Taquaritinga e a Rádio Pão de Açúcar FM ia para lá para fazer a cobertura. Então montava-se todo o link de transmissão, montava uma frequência de transmissor para o da rádio e quem estava em casa podia ouvir as entrevistas. A gente transmitia tanto a festa, o show em si, como também a gente pegava a entrevista dos artistas nos bastidores. Então, praticamente todos que passaram ali nas festas, Festival de Inverno de Taquaritinga, a gente entrevistou. Vando, que já se foi, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Alcione, Roupa Nova, enfim, foram muitos artistas que passaram. Eu tive a honra, e é uma coisa que, infelizmente, é a falta de registros, porque você não imagina que você vai trilhar um caminho longo, você acha que vai acabar ali, vai acabar, e não acabou ainda, né? Então, assim, muito pouca coisa tem registro.
Eu estar, por exemplo, teve um período na festa de Taquaritinga, no Festival de Inverno, que eram 2 palcos, um ao lado do outro, ali de frente da igreja. Quando encerrava um show, de imediato já começava outro. Então a gente estava ali esperando a primeira atração e tal, aí daqui a pouco tá lá, afinando, passando o som, afinando a sanfona, não sei o quê. Quando eu olho, é simplesmente Dominguinhos. Pasmem, hoje você... Aí eu digo, Eduardo, é Dominguinhos. Eles, corre, vai lá entrevistar. Fui lá, peguei o equipamento, entrevistei ele. Eu não tenho a entrevista, eu não tenho uma foto, eu não tenho registro nenhum. Todo o meu contato com o Dominguinhos está só na minha memória. Mas foi uma coisa muito especial ter entrevistado ele. Engrandeceu muito, nessas transmissões externas, engrandece muito o profissional, né? Sim, porque você tem muito contratempo, você tem muita coisa que você tem que se virar na hora. Você está entrevistando uma pessoa, às vezes, e do nada lhe dá um branco. E aí? Quando lhe der um branco, você vai fazer o quê? Até lhe dar o primeiro branco, você não sabe o que fazer. Depois de lhe dar o primeiro branco, você gaguejar e não sair mais nada, você já se prepara para aquele momento. Então, ele só vai acontecer uma vez. Se ele acontecer de novo, você tem alguma pauta, você tem um tópico que você anotou até na mão, mas você não vai passar mais igual como você já passou. E isso para quem trabalha, por exemplo, vocês estão aqui com um podcast de entrevistas. Em algum momento você vai olhar para a cara do outro e não vai ter uma pergunta. Então, assim, até esse momento acontecer, você vai, após ele, você vai estar preparado. Você vai dizer, quando isso acontecer, não vou mais agir desse jeito. Você já vai ter uma vacina, né, para aquilo ali. Essa parte de estar fazendo os eventos e já voltado para essa questão da entrevista, né? Que a gente filma, né? O telefone hoje em dia a facilidade. Qualquer coisa que a gente faz, né? Faz um registro, tira uma foto. Essa semana passada mesmo a gente fez vídeo, né? Isso, no Brega do Trabalhador. Então, a facilidade que a tecnologia nos dá hoje em dia da gente ter registro, né? E como ela falou, né? Você às vezes é preparado com a pergunta, né? Tá, algumas perguntas. E antes de você entrevistar a pessoa, você descobre coisas que você pode implementar na entrevista ou retirar alguma coisa que, né, não seria mais necessário perguntar, né? Isso, Márcia? Exatamente. Você pode ir com 10 perguntas e em uma ele responder 3 e você, eita, acabou meu estoque de perguntas. E com a coisa preparada, chega lá, tem que mudar tudo. Às vezes também. Não foi com nada preparado, mas chegou lá com muita coisa. E às vezes tem o bom entrevistado e o mal entrevistado. Olhe, quando você pega uma pessoa, que você faz uma pergunta e ele vai transcorrendo ali, beleza. E às vezes quando você pergunta, olha, não sei o que, você elabora às vezes uma pergunta bem, e aí não sei o que e tal e tal. Aí a pessoa, Márcia, qual dos nomes que você citou que foi fora Dominguinhos, que eu acho que Dominguinhos foi um que lhe marcou. Fora Dominguinhos, tem outro nome também que você não tem registro, mas acha que foi já um épico ali, já um submáximo, um máximo? Olha, na época eu sou fã também de Geraldo Azevedo, um pernambucano, que eu sou muito fã e pude também entrevistar ele nessas Alcione também. A Alcione era... Então não tem assim, porque como a gente trabalha com música, a gente acaba gostando de muitas figuras da música. A Alcione também é uma pessoa que foi fantástica de entrevistar. Eu vou puxar o passado e também trazer para o presente. Antes o contato com o ouvinte, vou trazer também a questão das redes sociais, né? Antes o contato com o ouvinte era diretamente ali no telefone, tal, conversando com o ouvinte, tal. Hoje é a questão do WhatsApp, né? Você tá lá, recebe a mensagem do ouvinte pelo WhatsApp. Eu queria que você falasse sobre essa diferença, né? Porque eu acredito que antigamente o locutor tinha mais contato com o ouvinte. Como é que você pode ver esse parâmetro, né? Como é que você vê esse parâmetro de diferença entre o passado você tinha mais contato com o ouvinte e hoje, que às vezes você, digamos que é direcionado essa conversa? Essa pergunta ela traz até memórias, viu? Chega a acender memória aqui agora, porque quando a gente começou, era aquela mensagenzinha, a coisa mais moderna que tinha em mensagem era aquela mensagem do próprio telefone, MSN, SMS, uma coisa assim. É muita sigla. Mas enfim, era a que a gente tinha na época, ligação. E eu peguei uma fase de muito bilhetinho, muita cartinha, então eu ainda peguei essa fase. Tanto no rádio a gente mudou muito, porque, por exemplo, hoje é um computador, uma mesa de som, e é praticamente isso, é nisso que você mexe, ligar e desligar o microfone, é tudo na mesa de som.
e o computador, que todas as músicas estão ali. Mas quando eu comecei, apesar de não ter pegado aquela fita de rolo, não cheguei aí ainda, mas eram muitos equipamentos. Tinha um equipamento 2 de colocar CDs, MD, que eram para as vinhetas, um computador, que também tinha já alguma coisa quando eu comecei. Mas, por exemplo, aqui esse cenário que vocês conseguem ver atrás era praticamente só CD, de cima até embaixo. Aí você imagina, e eu também gostava e gosto de fazer a sonoplastia. Então eu faço o controle, eu apresento, eu atendo o telefone, então faço tudo. Hoje em dia não mais, mas aí eu fazia tudo isso. Então imagine, eu estou apresentando, daqui a pouco tem a ligação, aí eu atendo, eu anoto, eu paro, eu vou procurar aquela música que o ouvinte pediu em meio a vários CDs, vou pegar ela, vou colocar ela e vou soltar ela no ar. Imagina a quantidade de coisas que tinham que fazer. Então hoje em dia é muito fácil. Em relação às mensagens também mudou. Tem menos emoção em relação a tudo isso. Porque assim, até outro dia em casa, eu estava mexendo em umas pastas minhas lá e encontrei vários bilhetinhos que eu trazia para casa. Sempre tive um carinho muito grande com as coisas que eu recebia dos ouvintes. Então eu achei um monte de cartinhas que eu recebia, assim, com muito carinho. E hoje você recebe as mensagens e você descarta. Ao final de cada programa, por exemplo, eu entro às 3 e das 3 às 5 é um programa, né, que é o Expresso hoje, com o Marcos. Na Rádio Polo FM. Das 3 às 5. Então, das 3 às 5, quando termina aquele horário, são apagadas todas as mensagens e você já inicia o das 5 às 6. Das 5 às 6 apaga e já o do programa seguinte. Então acabou, é só aquilo ali. Apesar de, claro, você ficar com aquele sentimento bom de quando você recebe uma mensagem, mas assim, antes era para fazer promoções, né? Promoções foram de cartas, você tinha que enviar uma carta. Hoje é tudo muito rápido. E a gente compreende isso quando você tem um telefone com o WhatsApp, você recebe uma mensagem, se ela passar de 30 segundos, você já não tem muita paciência de ouvir. Se ela passar de 30 segundos, a pessoa estiver falando devagar, você já não tem mais paciência, você acelera para 1,5. Se você achar que está pouco, você acelera no 2. Então é isso, hoje a gente é muito imediatista, a gente não tem muita paciência. Hoje a gente assistir um filme na Netflix. Se o negócio não estiver muito bom, você adianta 30 segundos, né? Agora você imagina assistir aqueles filmes, esperar o comercial e voltar. Hoje a gente não tem mais essa paciência, essa nossa geração ela é muito acelerada, né? Em tudo isso. A tecnologia era uma coisa que era mais para aproximar, que tipo, é um próximo mais afastado. Porque no rádio antes tinha aquele contato de ligação. Quando se começa a linha telefônica, tinha aquele contato de ligação. Então, o locutor atendia, falava com o ouvinte e tinha aquele contato, aquela troca de conversas. Que hoje em dia é só no WhatsApp, tipo, ele manda, voltou a ser carta, só que sem aquela emoção da escrita, que quando se escrevia, colocava a emoção naquilo que estava escrevendo, a gente via. Já pelo digitado na tela de um telefone, parece que é aquela coisa que a pessoa lê, apagou, a carta ficava, você levava o bilhete que você via no dia, ficava mais lá, então tinha mais emoção. Essa telefone hoje em dia ele aproxima, mas afasta também, né? É verdade, deixa mais fria a relação. Márcia, você falou que o Eduardo Alves é seu padrinho no rádio, né? Mas teve aquele locutor, aquele profissional que você se sentiu realizado em ter dividido e trabalhado com ele? Bom, eu acho que Santa Cruz inteira e região é fã de um cara pequeno, grande, Silvio José. Então eu acho assim que Silvio sempre foi uma referência, não só para mim, mas para muitos radialistas, muitos comunicadores na nossa região. E quando a gente foi trabalhar junto mesmo, eu fiquei muito feliz, aprendi muito com ele, muito mesmo. Teve uma frase que ele me falou no começo, quando a gente começou a trabalhar junto, que eu nunca esqueci. Quando a gente começou a trabalhar, aí recebíamos muitos elogios, as pessoas ligavam, dizendo, eu gostei muito e tal, gosto muito de Márcia e tal. Graças a Deus sempre tive muitas demonstrações assim de carinho. E aí ele ficou preocupado, porque eu era jovem e de como eu reagiria àquilo ali. Aí ele, numa conversa, ele falou, olha, eu sei que você vai receber muitos elogios, você vem recebendo e tal. É importante que você não se deixe levar por eles, que você entenda que é bom,
mas que você não pode se pautar por eles para você não achar que você já é boa demais, sabe, que você está acima. Então, assim, foi uma coisa que ele falou que é uma coisa real, graças a Deus, sempre tive esse mesmo pensamento que ele, só que ele tinha mais experiência do que eu, ele sabia o que ele estava dizendo, e é uma coisa que eu tomei para minha vida, que é uma coisa que realmente você vai receber críticas e vai receber elogios, que as críticas não lhe derrubem e que o elogio não faça de você uma pessoa soberba, que a gente saiba dosar exatamente essas duas coisas que vierem pra gente. Também tem a pessoa humana também, né, que é o Silvio. Quem conhece ele... Mas ele, além de um grande profissional, ele e Dionelma, que são um casal aí, unha e cutícula, os dois, são maravilhosos e muito humanos. Eles olham muito você com os olhos de pessoa e não de uma profissão ou qualquer coisa do tipo que você esteja exercendo algum cargo. Vamos para o intervalo, né? Para o intervalo. Agradecer, né, o nosso primeiro apoio, que é a psicóloga Yasmina Souza. Seguir aqui, ó. Conferir, né, o trabalho dela também. Conferir o trabalho e aí marcar uma consulta também, né? Caso precise. Muitos precisam, né? Então indicar também. É verdade. Né? A gente vai estar deixando na descrição também do vídeo. E vamos para mais uma entrevista. Vamos para o intervalo agora com a entrevista, uma reportagem, né? O Brega do Trabalhador. Começamos com o pessoal do Labaredas. Banda Labaredas, o vocalista Mitó. Que estava aqui também no Brega do Trabalhador. Então vamos conferir isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. O Churrascão Podcast esteve no último final de semana acompanhando a Festa do Trabalhador em Santa Cruz do Capibaribe. O evento contou com a presença de artistas locais. Nossa equipe de reportagem conversou com o cantor Mitó da banda Labaredas. Confira. Primeiramente, quero dar um alô para a rapaziada aí que está assistindo a gente, né? De início tá tudo bem, tá tudo abrindo aos poucos, tudo dentro dos conformes, né? Agora, em relação ao tempo que a gente passou parado, foram 2 anos, tá tudo normal pra gente. Graças a Deus, desde fevereiro que estamos trabalhando, e até junho nós estamos fazendo a rotada, graças a Deus. E eu espero que continue assim, né? Porque de repente pode aparecer outra coisa, mas por enquanto está tudo normal, tudo bem, graças a Deus. E qual a satisfação de retornar a Santa Cruz do Capibaribe? Maravilhoso. O pessoal sempre tem recebido a gente aqui muito bem. Não é a primeira vez que a gente vem aqui, né? E a rapaziada, toda vez que a gente vem, recebe a gente desse jeito aí, tudo aberto. Então, eu espero que esse show de hoje seja a reprise de muitos outros que já fizemos aqui. Vai ser bom, graças a Deus, se Deus quiser. Então voltamos, acompanhamos aí, né, a reportagem que fizemos, o Brega do Trabalhador, que aconteceu a semana passada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos voltando aqui com a Márcia Arantes, né? Tá trazendo um pouco dessa história, né? A vida no rádio. Primeiramente, na vida no rádio, só que eu vou dar uma fugida agora da parte do rádio. Ela não tava pronta para essa pergunta. Márcia Arantes, me conte, por favor, como foi que aconteceu os bastidores daquela sua apresentação enlouquecida com o Reginaldo Rossi. Você quer dizer aquela ou aquelas? Foram 2 vezes.
eu queria a principal, né? Que aqui foi a que rodou na época a cidade todinha, que foi a música da tiazinha. Da tiazinha. Então, aconteceram 2 vezes. Uma delas foi num show antes do Natal, foi também no Ipiranga. E aí ele, como sempre, levava o público dele, as fãs, sempre subia alguém no palco, né, para cantar. E nesse dia eu estava lá com meus irmãos, a família e tal. E aí ele chamou alguém e tal, e eu sempre gostei de Reginaldo Rossi. Eu achava, inclusive não realizei um sonho ainda, que vou realizar, que é de conhecer Itamaracá, de tanto ouvir ele falar tão lindamente de Itamaracá, que eu ainda sonho e vou conhecer, se Deus quiser. Então ele me chamou, enfim, me escolheu lá no meio do povo, eu queria ir, né? Quem quer, eu fui. E os seguranças me puxaram assim para o palco, cantei. Mas não teve registro, porque era apenas um show comum. Só que da segunda vez foi na convenção da candidatura de José Augusto Maia. 2000, né? Então imagine o Ipiranga, se quando o Reginaldo Rossi ia para o Ipiranga, com ingressos à venda, era lotado, imagine com portões abertos em pleno domingo, de tarde para noite. Lotado. Era gente até no meio do portão, a calçada, onde cabia, onde não cabia gente, tinha gente. E aí se repetiu a cena, né? E vamos lá, eu uma pessoa para cantar e eu tava lá na frente de novo. E eu sei que me escolheu, 2 segundos. Estrategicamente ela ficou na frente. Estrategicamente. Já sabia o ponto, já. Já sabia o ponto. Então eles me puxaram lá, eu pequenininha, subi lá e cantei a música com ele. Aí depois, é até engraçado, que eu disse no ouvido dele, é a segunda vez que eu estou cantando com você aqui no Ipiranga. E ele, malandro que era, para a questão de política, aí, ela tá me dizendo que vota em Zé Augusto. Não era isso que eu tinha dito, não. Assim, ele era sempre muito, muito engraçado. Eu sou fã. E assim, foram 2 encontros que tive com ele. Fui outros shows dele, mas esses foram maravilhosos. Só que aí já tinha a tecnologia. Alguém já tinha filmado, alguém já tinha gravado no CD. E quando passava na pracinha do estudante, lá estava. O pior é que o pessoal só botava aquela música que eu estava cantando com ele. Ou era uma perseguição, ou muita coincidência, mas sempre passava. Eu passava e a música que eu estava cantando com ele estava tocando na pracinha. Então, assim, acabou ficando muito famosa essa versão. Até hoje o pessoal, quando me encontra, brinca. Neném dos Arquivos, eu acho que ele tem em vídeo isso, ele tem esse vídeo. Eu já disse a ele que eu ainda quero em DVD ou em pendrive hoje em dia, que tudo é muito moderno. Mas eu acho que eu já tive sorte para várias apresentações desse tipo, viu? Já tive com o Reginaldo Rossi, já cantei no palco de brincadeira, né? Todas essas foram brincadeiras, com Augusto César, no Encontro das Águas, com a Nega do Babado, no Forró Fest, extinto Forró Fest. Então tem brincadeira até umas horas, viu? Sem contar que no Arraial da Polo, acho que de 10 edições, junto com o da comunidade que também fazia parte, né? Acho que de 10 edições, creio que a Márcia venceu 11. É engraçado até, teve um na comunidade que eu participei e eu perdi para Jason, que foi, a gente brinca até hoje com Bidinga, porque eu fiquei em segundo lugar e Jason em primeiro. E a música era Que Nem Giló. E o tom, eu não entendia de tom, nem entendo. Eu só sei cantar, às vezes presta, às vezes não, eu não entendo. Então, era Bidinga, o sanfoneiro, e eu não acompanhava o tom dele. Então, eu tentei de um jeito e depois parecia que eu estava miando, porque eu tentei de outro jeito. Então, ficou bem agudo. E a nossa querida Neidinha de Dedé, que já se foi, ela amava esse tipo de festa. E ela foi bater lá na rádio. Chegou lá e, sabe, Bidinga, como é que você queria que ela acompanhasse se você botou no tom não sei o que e ela canta no tom não sei o que? Eu digo, não sei, mas ela foi lá me defender porque ela ficou brava com o Bidinga. Então, assim, sempre foi muito divertido. E nesse, que eu tinha perdido para Jason, aí chegou na festa, que a gente fazia a transmissão à noite da Avenida, e aí chegou mais de uma pessoa, né? Um chegou, depois outra. Mas, rapaz, eu não consegui a ligação. Não acredito que você não ganhou e não sei o que. Aí Jason disse, eu quero saber o que é que Márcia tem. Que o povo, ela canta ruim e o povo vem lamentar porque ela não ganhou. É porque a farra de cantar é muito boa. É como dizem, é verdade. Quem canta, os males espanta. Também tem os bastidores também que Márcia repassava cartões. Na época era cartões, né? Para o pessoal da Palestina. Pra votar nela, e tinha uma fila no orelhão. No orelhão da Palestina. Ainda não, o pessoal vota de graça.
Os cartãozinhos de 20 unidades. Isso. Hoje é Pix, né? Hoje a negociação vai ter que ser em Pix. Bota aí ó, o Pix aí, já pelo WhatsApp. Manda Pix. Essa brincadeira acaba sendo muito boa, todo ano. Márcia, já, né, na atualidade, a gente vê muito essa questão de rádio com transmissão ao vivo, em vídeo também. Qual é como agrega isso na transmissão de rádio? O que é que você acha, a sua opinião? Bem, existem algumas opiniões a respeito, talvez a minha não seja a que agrade mais. Porque eu posso até ser antiga, posso ser antiga, mas para mim rádio é rádio. Eu estou aqui no Churrascão Podcast, que é um espaço para você ter imagem e áudio, onde você tem uma espécie de televisão. Para mim rádio é rádio, rádio é magia, rádio é imaginação, rádio é você não saber como é aquela pessoa que está lá do outro lado e você ficar imaginando. Já me imaginaram parecida com Cissa Guimarães, com Cláudia Leite, com Ivete. Eu digo, continue imaginando, que eu estou amando essas imaginações. Mas é isso, para mim, a rádio é imaginar. E eu gosto disso. Eu sei que tem entrevistas, mas as pessoas querem, e é bom, não estou dizendo que é ruim. Agora, para mim, meu gosto, eu gosto de ligar para ouvir uma rádio, e se eu quiser saber mais, eu saber onde encontrar. Eu ir no site, eu ir no Instagram, eu ir no Facebook, eu ir no YouTube, e eu descobri quem são essas pessoas, até aguça a curiosidade. Mas para mim, rádio é ouvir, é imaginar. Então a questão de Silvio José, quem nunca imaginou Silvio José? Rapaz, já falaram muito, viu? Já dizia Zé Lezinho, né? Chega a pessoa, imagina no locutor de rádio, 2 metros de altura, forte, quando ele chega, 1,5. Falando em rádio, Eu me encaixo nisso. em relação, falando ainda em relação ao rádio, Márcia, ao rádio mesmo, né? A semana passada, a Polícia Militar de Pernambuco tinha estipulado uma determinação de que seria proibido o rádio físico nos estádios de futebol. Você já trabalhou em jogos também de futebol, né? Que eu sei que você fez parte também de equipes esportivas como repórter de campo, em jogos do Ipiranga. Pouca gente sabe. Isso, aí como é que você viu, né? Depois foi suspensa essa determinação. Como é que você viu quando surgiu essa informação de que o rádio seria proibido em jogos de futebol? Já que muita gente, até idosos mesmo, até o jovem também, leva o rádio para acompanhar o jogo em campo. Olha, eu acho isso totalmente errado, avesso. Tá errado. Acho que tá errado. Porque, assim, as pessoas, de certa forma, tentam matar o rádio há várias décadas. O rádio vem e cria tudo isso que a gente falou agora há pouco, mexe com a imaginação, informa, é um meio de comunicação que é mais confiável. Quando você vai para uma pesquisa, o meio de comunicação mais confiável é o rádio. Você escuta uma fake news ou você vê uma fake news na internet, na televisão, enfim, alguma coisa. Mas no rádio, quando as pessoas escutam, elas já acreditam de primeira, porque é um meio de comunicação muito confiável. E aí surge a TV e as pessoas, eita, agora o rádio acaba. O rádio não acabou, ele vem crescendo. Aí daqui a pouco vem a internet, agora o rádio acaba. Não acabou. Aí daqui a pouco vem um som que vem diferente e tal. E hoje, acho que meses atrás, surgiu uma das coisas mais modernas, que é a caixinha da JBL, com entrada para rádio, com rádio no caso. Ela já vem com rádio. Você tem essa função que você já utiliza dela, mas ela vem com rádio. Então, você cria um iPhone, um celular moderníssimo, e lá tem os aplicativos para você conseguir ter mais acesso à rádio. Quantas rádios não surgiram? Quantos comunicadores não surgiram, não oficiais, que não estão no rádio onde eu estou hoje, vamos supor, mas que está num rádio que ele criou, que ele criou um padrão ali para ele que outras pessoas se identificam. Isso é rádio. Não importa se é o rádio com aquela frequência ou se é aquele rádio que você criou na internet, é rádio. É a expansão do rádio. Então, quando você começa a proibir uma coisa que não está acabando e que você acha para o seu gosto que está errado. Então, assim, ainda bem que foi mudada, né? Mudada de opinião, mudada de ação, porque não tem como você acabar com o rádio. É comunicação. As pessoas vivem se comunicando. Outro exemplo também do rádio foi a questão da Alexa, né? Que colocaram nos últimos anos. Inclusive, vem aplicativo de rádios também na Alexa, né? Algo muito moderno e caro. A tecnologia vem,
avançando e mesmo assim não vem deixando o rádio para trás. O rádio acaba se modernizando junto. Inclusive, há décadas atrás, um locutor ou uma locutora de rádio tinha um padrão de voz. Uma voz masculina no rádio, ela era firme, ela era forte, ela era aquela voz. E a mulher, praticamente aquela voz que hoje a gente chama de comercial de motel. Ela tinha que ter um padrão mais sexy, que era o que se esperava e é o que se espera, né? Esperava da mulher, da voz feminina. E hoje você tem vários tipos de vozes no rádio, vários tipos de vozes masculinas e femininas. Antigamente as pessoas viam o locutor como um ídolo. E hoje as pessoas veem locutor como uma pessoa extensão minha. Eu quero me identificar com quem eu estou ouvindo. Eu não quero mais que ele seja acima de mim. Ou essa forma de você ver. Então, assim, continua se modernizando. Como se tivesse humanizado mais, né? Saiu de um padrão, tá ficando mais humano. Tipo, não é só mais agora um rótulo, ficar uma coisa rotulada. Vai ter vários gêneros ali, né? Exato. A gente quer mais se identificar, né, com essas pessoas. Márcia, eu vou puxar um assunto aqui, não vai ser política diretamente, né? Mas eu tinha que passar para você e tal, né? Não politicamente diretamente para entrar em polêmica, não. Entendeu como é? Eu queria que você falasse sobre a importância de uma pessoa que infelizmente já se foi, né? Que, inclusive, sempre quando eu vi essa pessoa, ele falava muito bem de você, que é o Fernando Aragão. Eu sei que até eu me emociono também, é uma pessoa muito do bem do coração. Eu queria que você falasse, né, sobre a importância de Fernando Aragão na sua vida, né? A gente entende seu lado profissional. Seu lado profissional é seu lado profissional. Ninguém pode tirar essa sua personalidade. Mas qual a importância de Fernando Aragão? Fernando Aragão, eu tive mais contato com ele quando eu estava trabalhando na Rádio Comunidade e no início do meu casamento, que em outro momento a gente pode até falar sobre isso. Mas meu marido e eu éramos dois estranhos quando nos conhecemos e casamos. Então, assim, dois estranhos que não tiveram muito tempo. Acho que eu vou ter que entrar nesse assunto. Sandro e eu nos conhecemos, namoramos e casamos em 3 dias. A gente se conheceu na quinta, a gente praticamente namorou na sexta e no sábado a gente estava morando debaixo do mesmo teto. Aquela história do bastidor que ele contou não aconteceu durante esses 3 dias, não foi? Não. Beleza, pode seguir. Então, assim, querendo ou não, quando você namorar alguém, você conhece o temperamento, você conhece aquela pessoa, você, enfim, vai aprendendo a conviver. E a gente aprendeu isso dentro da mesma casa. Então, a gente tinha mais conflitos no começo. E Silvio e Dionelma, nos acolheram muito. E eles eram muito amigos de Dona Ivone e seu Fernando. Então, começaram vamos ensinar esse casal jovem o que é ser um casal, porque a gente não sabia. Então, eles nos acolheram muito. E toda sexta-feira, por exemplo, eu terminava o programa, junto com o Silvio. Sandro, na época, trabalhava na Câmara de Vereadores. E quando saíamos, íamos direto para a casa do seu Fernando. Então, toda sexta-feira, a gente almoçava junto na casa dele. E aí criou-se um laço de amizade realmente muito bonito. E eles nos ensinaram muito. E eu acho que hoje o que a gente entende muito por casal vieram muito de Silvio e Dionelma e de Dona Ivone e seu Fernando. E assim, uma amizade bonita, uma coisa tão natural, que seu Fernando alguns achavam que ele era chato, que ele era antipático, que ele era isso, ele era aquilo, e ele era uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, uma pessoa que não precisava fazer tipo para agradar ninguém. E eu gostava, e gosto. E assim, foi sempre uma amizade muito legal. E na questão política, assim, nós sempre fomos do mesmo lado. Então isso agregava ainda mais. Na campanha que ele foi candidato, eu não trabalhei diretamente na campanha dele, eu trabalhei na pré-campanha. Ele me convidou para apresentar um programa no sábado, na Rádio Polo, que era uma iniciativa já para a campanha, né? Era uma pré-campanha. E aí eu fui, aceitei de primeira, claro. Apresentamos aí por esse período pré-eleitoral, mas na campanha dele mesmo eu não trabalhei, não tive nenhum papel. Mas meu apoio a ele sempre foi igual. Então, assim, quando ele se foi, não foi assim uma pessoa qualquer, sabe? Foi uma lenda, foi um exemplo de pessoa. E eu tinha e tenho uma admiração muito grande por ele, a história dele, a família dele. Eu achava bonito, eu observava como ele tratava a Dona Ivone,
como ele tinha um carinho por ela, como ele tratava os filhos, como ele falava dos filhos. Eu lembro de episódios assim, e ele narrando, mas aconteceu isso, mas olha assim, 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 eu vou mostrar que essa pessoa está errada, e mostrar realmente. Então, assim, ele era esse exemplo de quando as pessoas dizem, né, um homem de família, um homem da... Era essa pessoa. O seu Fernando, quando ele se foi, essa lacuna que ele deixou, é uma lacuna difícil. E como ele se foi assim rápido, que foi isso que aconteceu, infelizmente, com muitas pessoas na pandemia, com ele, deixou um vazio muito grande para todo mundo que teve qualquer aproximação com ele. Porque era impossível ter aproximação e não gostar. Se algumas pessoas falavam dele, é porque acho que não tiveram a honra de se aproximar e conhecer como a gente conheceu. Bem, ainda voltado já, né, ainda nesse lado de política, como tá aí dentro, né, como é bastidores, já como você trabalhava com locução. Bom, a primeira que eu fiz, como eu falei antes, foi em 2000, Casé Augusto, tinha aquela organização, as pessoas praticamente, eles dizem o que fazer e você faz, né, você tem cada pessoa na sua função, e a minha era de receber a ordem, como se diz, o serviço e executar. Então, assim, tem dois lados assim, na questão política. Santa Cruz, mas eu acho que não é uma questão só de Santa Cruz, é uma questão de todas as cidades, né? Tem um acirramento político. Infelizmente, às vezes você está de um lado, ou votando ou trabalhando, até porque, minha gente, o voto é secreto. Então, não venha... Né, voto é secreto. Agora, como você trabalha, e no meu caso é de trabalho, minha ligação política é de trabalho, nem todo mundo entende, as pessoas às vezes confundem muito. Mas para mim, trabalhar com política é como qualquer outro trabalho de divulgação. Você me contrata para executar um serviço e eu tenho a obrigação, na minha cabeça, quando alguém me contrata, eu tenho a obrigação de fazer bem feito. E é isso que eu tento fazer, independente de partido, ou de cor, ou de ala, que me contratar. Se me contratar, acha que eu posso somar naquele projeto, então eu vou e vou dar o meu melhor. É assim que eu tento fazer e tenho feito até hoje. A gente está quase encerrando, né? Mas antes tem algumas últimas perguntas. Mas o que representou para você, né? O programa Almanac. Acho que 90% de Santa Cruz do Capibaribe, quando ouve aquela música do Milionários, né? Dos Incríveis, vem sempre você na cabeça. O que é que representou para você aquele programa? Já recebi tantos vídeos bonitinhos que alguém encontra na internet com a música tocando, ou só o disco. Márcia, eu me lembrei de tu, aí me marca e tal. Gente, o Almanac foi um programa que realmente foi um divisor. Realmente, eu me realizei apresentando o Almanac. Foi quando a Adielson saiu da Rádio Comunidade e Jason disse, olha, vai ser você. Aí eu respirar fundo e, como sempre, o desafio é esse, então bora. Então aceitei e eu fui me apaixonando pelo Almanac. Por quê? Porque eu não conhecia todas as músicas, eu não conhecia todos os artistas. E eram muitos, e são muitos. Porque eu pegava tipo década de 70 a 90 e você não tinha feito hoje, eu apresento e amo o Forró das Antigas. Me identifico demais, é a minha época. Só que o Forró das Antigas é um único gênero, de uma única região. E vamos supor, de um CD de uma banda que uma música apenas fez sucesso. Aí você tinha o Almanac. Década de 70 a 90, 3 décadas. Ainda tinha Jovem Guarda também. Isso, né? Vários ritmos, vários artistas, vários países, porque música nacional e música internacional. Então todos os dias alguém pedia alguma música que eu não conhecia. E eu passava a conhecer e me apaixonava. E às vezes algumas músicas que eu já conhecia haviam sido regravadas e eu conhecia a regravação, mas eu não conhecia a original. Então, assim, foi uma descoberta para mim o Almanac. Eu fui descobrindo músicas, eu fui me apaixonando, porque realmente cada período tem sua particularidade, sua coisa boa, suas emoções. E assim, o Almanac trazia essas emoções de forma diferente, eu não vivia aquilo. Porque é isso, uma coisa é você ter vivido, ouvir aquela música e ela lhe retrata. Mas o Almanac não, eu fui me apaixonando por cada estilo musical, por cada artista. E quando eu vi, eu me identificava totalmente. Tanto é que o programa era de 1 hora, e era 1 hora de Almanac e 1 hora de forró, um forrozão. E daqui a pouco o pessoal, sabe, tipo, ficavam vários pedidos sem a gente atender do Almanac e às vezes bem menos pedidos do forró.
E aí eu fui falar com o Jason, então o pessoal pediu, Jason, o pessoal tá pedindo 2 horas, e aí? Mas você acha que vai dar certo, sei o quê? Aí eu sei que nessa história foi, e 2 horas ainda eram pouco, sempre ficavam muitos pedidos ainda para atender. Então o Almanac, eu tenho uma paixão muito especial. Eu participei outro dia com o Saulo, ele fez uma entrevista comigo, e ele pediu para eu recriar a abertura do programa Almanac. Ele colocou a trilha e pediu para eu recriar, como se fosse um programa lá, e foi bem legal, foi uma viagem. Essa questão ainda aconteceu do Almanac entrar dentro do forró, no programa do forró, ou não? Sempre teve aquele, não deu aqui, eu termino. Tinha que ter a divisóriazinha, tinha. Mas tinha aquela vontadezinha. A vontade sempre. Sempre teve. Pronto, amanhã é dia das mães, né? Amanhã é dia das mães. Domingo, dia 8, não é isso? Se a gente vai começar a encerrar agora já. Sem perguntas polêmicas, eu pedi vai querer só pra soltar ela. alguma? Não, eu vou pedir só para ela mandar uma mensagem para as mães que no. Mas antes do. Acho que eu vou inserir no mesmo contexto, né? Antes de passar a mensagem para as mães, amanhã, no caso, dia 8 de maio, não é isso? 8. Esse ano, o dia das mães caiu no dia 8. Massarantes de hoje. Massarantes é mãe de 2 filhas, não é isso? A Massarantes é mãe de 2 filhas. Massarantes com 8 anos de idade. A Massarantes de hoje. Qual seria o recado, aquele incentivo que Massarantes dava de coração, e dá, né, de coração, para mesmo com as filhas, ou mesmo para a própria Massarantes de 8 anos de idade? Qual o recado você passaria para essas crianças, você como mãe? É uma pergunta complexa, vamos lá. Sou mãe de Mariana, atualmente 13 anos, e Maria Alice, 8 anos atualmente. E eu não sei se eu sei explicar, mas assim, eu com essa idade, o que diria para elas hoje é que elas têm mais do que a gente teve, em questões materiais talvez, e a gente tenta compensar de quando a gente era criança, na idade delas, da questão de afeto. A gente aprendeu muito e de formas diferentes. Eu acho que hoje em dia, a Massarantes de hoje, ela consegue dar mais carinho, dar mais amor e atenção do que a gente recebia, e não dessa forma. É porque os pais da gente, eles tinham um jeito, tipo assim, eles já sabem que eu amo. Eu já faço tudo por eles, eles já sabem. Então talvez eu tenha sentido falta um pouquinho mais disso, de mostrar que gosta. Porque são muitos filhos, você quer dar atenção a todos. Eu não estou dizendo que falta. Eu estou talvez fazendo uma observação de que a gente sempre está precisando melhorar enquanto ser humano. Então assim, eu sabia que eu era amada, mas eu queria ouvir isso. E as pessoas, os meus pais foram criados pelos pais que não demonstravam muito isso. Então hoje eu acho que é uma coisa que eu tento muito, é demonstrar, é dizer que gosto. Então eu aprendi com elas. Então a gente às vezes, o adulto é que aprende com a criança. Então acho que eu aprendi com elas a dizer, eu te amo, mãe ama, e essas coisas que eu sabia que minha mãe sentia, mas ela não dizia. Então assim, eu acho que eu tento compensar isso. Eu acho que esse é meu lado mais criança, é onde eu mais me identifico como criança com elas. E a gente sempre quer o melhor para elas, a gente acha que a gente está fazendo o melhor, e a gente se frustra quando a gente acha que não é o melhor, que a gente podia fazer melhor. Mas também acho que é muito importante que a gente, enquanto mãe, a gente não se cobre tanto, que a gente vai errar e vai acertar, mas é importante que a gente mostre que a gente está presente, porque a gente não acerta sempre. Você vai começar ou você achou que essa mensagem? Acho que essa mensagem já foi importante, já né? foi importante, já passou o recado que ela queria dar também. A gente vai pedir ela se despedir, né? Claro, Isso, né? agradecer. Primeiramente agradecer a ela, né, por ter aceitado o nosso convite, né? Aqui toda a logística aqui que fizemos. Então, agradecer, Marcelo, pela sua participação, pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço poder ser a primeira mulher do Churrascão Podcast, já estou me achando. Fico muito feliz, também fico muito feliz em estar participando desse, que é justamente o da véspera do Dia das Mães. Mandar um abraço muito carinhoso para todas as mães que estão assistindo, que vão assistir, enfim, que indiquem para outra, que mandem o vídeo,
para as pessoas que acompanham o meu trabalho, porque de uma certa forma a gente consegue. Eu considero, a participação aí da galinha, ela é mãe. Eu considero assim que o que eu faço, o meu trabalho, não é só um trabalho, é uma missão. E eu acho que todo mundo tem suas missões. E a minha missão talvez seja de levar um pouco de alegria para as pessoas que às vezes estão cheias de problemas, estão em momentos aí difíceis, e eu fico tentando, eu digo, poxa, tem tanta gente que faz tanta coisa bonita, a gente quer fazer uma coisa bonita, a gente quer fazer uma coisa boa. E às vezes eu acho pequenininho o que eu faço, bem pequenininho. Aí às vezes do nada você está num dia difícil e alguém lhe manda uma mensagem, ou lhe encontra e lhe diz uma coisa que você sente que é Deus que está mandando um recado para você através de alguém. Ele escolhe alguém e vai lá e dá esse recado. Então é isso, que a gente no dia a dia, que a gente consiga enxergar, que às vezes a gente acha que é bem pequenininho o que a gente está fazendo, mas que a gente consiga enxergar, fazer de coração para que isso se torne grande. E para as mães, eu acho que elas já fazem isso direto, né? Mãe tenta sempre ser o melhor para os filhos, tenta dar o melhor exemplo, tenta dar o melhor que pode, que o dinheiro pode comprar também. Mas às vezes tudo que eles querem é um abraço, é saber que você está presente, é um beijo e dizer, se você errar, se preocupa não, que eu vou estar aqui para lhe acolher. E eu acho que ser mãe é muito grande, mas isso aí é uma coisinha que a gente deve fazer sempre. É isso. Para encerrar, né? Um brinde aqui da psicóloga Yasmina Souza. Psicóloga. Como a primeira mulher, né? A primeira convidada aqui, Dia das Mães também. Dia né? das Mães também. Bom, Márcia Arantes, apresenta aí da psicóloga Yasmina Souza. Se abrir aqui para mostrar, ou não quiser deixar na curiosidade, pode, fica à vontade aí. É a nossa marca, viu? É a nossa marca, por isso que colocamos. Minha gente. Em primeira mão. Olha aqui. Que coisa linda. Era para ter aquela vinheta de aplauso. Se você conseguir, coloca nesse momento. Muito lindo. Lindo, lindo. Gostei demais. Churrasco é um podcast. Meu M aqui. Gostei do M. Vou usar. Deixa lá aqui. M de massa e M de mulher. É isso aí. E de mãe. De mãe também. Isso. Então é isso aí, pessoal. Agradecer aí a Márcia, né? Mais uma vez. E vamos se despedir, né? Encerrar mais E ao pessoal que curtam, compartilhar. Vamos deixar também o @ do Instagram de Márcia também. De Márcia o link também, na descrição. E pedir para curtir, compartilhar e se inscrever. E vamos encerrar mais um. Amanhã, Dia das Mães. E a gente vai encerrar com a reportagem com o Fernando Mendes. Isso. Entendeu? Amanhã, Dia das Mães, né? Todas as mães se sintam agraciadas, né? Beijadas e abraçadas por todos nós. Que aproveite mesmo esse dia. Não só esse dia, Dia das Mães, mas você sabe que Dia das Mães tem que ser comemorado todos os dias, realmente. Mas um agradecimento aí a todos vocês. Aproveite amanhã para demonstrar ainda mais o carinho, amor, mais o carinho, afeto. a admiração que você tem pela sua mãe. Aí aproveite mesmo ela ao seu lado. Isso. E vai ficar Com a reportagem com... entrevista de Fernando Mendes. Isso. Algumas partes musicais. E até mais. E até mais, é isso. Isso. Tchau, até próxima semana. Valeu! O Churrascão Podcast esteve no último final de semana acompanhando a Festa do Trabalhador em Santa Cruz do Capibaribe. O evento contou com a presença de artistas locais e também, fechando a noite, a nossa equipe de reportagem conversou com o cantor Fernando Mendes. Acompanhe. Comemorando os 50 anos de sucesso, o que Fernando Mendes tem preparado para esses eventos pós-pandemia? Eu não pensei nisso, não, tá? Porque é tão corriqueiro isso, né? Agora, 50 anos, tudo bem. Eu vou fazer uma festa na minha casa, na minha fazenda, no Conselheiro Pena. Uma festa, não sei se vai ser no dia 7 de maio, mas eu vou fazer no período. Qual a satisfação de retornar a Santa Cruz do Capibaribe? Olha, depois de tantos anos, chegar na mesma cidade, bom demais, bom demais. Gostei quando falaram que era aqui, já conheço, já fui lá.